Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidico. Novidades impressionantes e animadoras no São Paulo, tem muita coisa acontecendo. Ticketmaster realmente fechou com o São Paulo, são 250 milhões agora nos cofres. Tem essa situação envolvendo o Quinteiro. Temos que falar também de algumas situações que acontecem no Flamengo, que podem acontecer aqui no São Paulo também. Situação do centroavante envolvendo André Silva, Caleri e Rian Francisco. Tem muita coisa rolando e eu atualizo, trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E galera, vão tacando o dedo no like, vão deixando like, isso aí eu peço, porque isso dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário aqui, no trampo, na nossa mídia alternativa, por isso que eu peço o like pra vocês. Posso colocar essa moral? Valeu, galera. E antes de nós irmos pro vídeo, jogo rápido, tem um recadinho muito importante da nossa parceira do canal aqui, a maravilhosa Gringo, que te ajuda demais a licenciar seu veículo agora, placa São Paulo. O que tá acontecendo? Tá com medo de rodar, né, com o documento atrasado, tá com medo de blitz, passando por aquele aperto? A Gringo te ajuda a regularizar, porque agora tem que licenciar os veículos de placa São Paulo. E a Gringo te ajuda no parcelamento dos débitos em até 12 vezes. É isso mesmo. Se tiver débito de IPVA, que geralmente é mais caro, multas, várias multas, taxas de licenciamento e tudo, a Gringo te ajuda a pagar tudo isso, facilita o pagamento no parcelamento. Te digo, quero fazer, como é que funciona? É só ir no primeiro link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado ou por esse QR Code aqui, para quem estiver assistindo pela TV, esse vídeo aqui pela TV, é só escanear o QR Code que você já vai direto pro app, já baixa o app da Gringo. Baixou o app, você vai colocar a placa do seu veículo e vai consultar todos os seus débitos. Vai ver ali o que tem pendente, IPVA, multa, se tiver alguma coisa pendente, e aí pelo app você já vai fazer tudo. O parcelamento, a emissão do documento, tudo! E agora, além de tudo isso, de toda essa facilidade, essa comodidade, toda essa facilidade que a Gringo propõe, você pode parcelar tudo aí, todos os débitos, em até 12 vezes. Parcelou acima de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, você ganha 20% de desconto nas parcelas, nas taxas aí do parcelamento. É muito bacana, né? Tá esperando o quê? Vai agora no primeiro link da descrição, ou no link do primeiro comentário fixado, ou por esse QR Code, para quem está assistindo pela TV, já baixa, já usa a Gringo, porque se você tiver débito pendente, se tiver qualquer débito em aberto, não vai licenciar o carro e a Gringo te beneficia, te ajuda demais em relação a isso. Então para de passar aperto, vai aí que eu garanto. Valeu, Gringo! Gente, novidade maravilhosa, né? Trouxe aqui e agora tem uma pequena atualização. A Ticketmaster está realmente fechada com o São Paulo. Quem trouxe a notícia, né, que deu o furo aí, né, realmente com exclusividade, foi o jornalista Jorge Nicola. Pelo que eu vi, foi o Nicola aí que falou. E realmente é verdade. São Paulo vai ter agora um adiantamento da Ticketmaster de 250 milhões. O contrato prevê algo em torno de 5 anos em que o São Paulo vai devolvendo, né, os valores, os acordos, as negociações com a Ticketmaster. Uma coisa muito importante, também muito bacana, é em relação ao gerenciamento do sócio-torcedor que a Ticketmaster fará para o São Paulo. Sócio torcedor do São Paulo estava há muito abandonado e com a Ticketmaster eu acho que nós podemos ter pelo menos esperança de um ânimo novo em relação a isso. E nós queremos também, precisamos do valor, né? Os 250 milhões serão para pagar dívidas imediatas do São Paulo, só que é como se fosse, eu vou falar uma coisa meio absurda, mas é como se fosse esses 250 milhões de adiantamento, é como se fosse um capital de giro. Isso aí não dura, acho que não dura nem 3 meses no São Paulo, com todas as contas que precisa pagar, com todos os custos que precisa arcar de uma diretoria altamente incompetente, ridícula e patética, que faz 79 anos que tá vivendo assim, né? Que tá vivendo no vermelho e não faz absolutamente nada para reverter esse quadro. Mas o São Paulo vai ter esse valor para quitar dívidas e
contratar prováveis, possíveis jogadores, né? Vai ter uma condição de contratar mais jogadores, né? Teria um apelo assim para esses 250 milhões. Digamos que o São Paulo quer pegar ali 10, 15 milhões para fazer uma contratação. Dá para contar com esse valor. Dá para contar com esse dinheiro, principalmente quando você não renova com o Jonathan Calleri, né? Mas antes de eu falar do Calleri, tivemos uma movimentação completamente absurda do André Silva, uma coisa assim completamente ridícula e estarrecedora, que ele fala que pra ele tá tudo bem ficar no São Paulo. Não é você que decide. Perdão. É uma coisa muito absurda eu ver, né, essa fala do André Silva. Eu, particularmente, acho isso realmente muito absurdo, porque é um cara que tecnicamente não rende absolutamente nada pro São Paulo. Então como é que ele fala, não, eu não quero ouvir nada, não quero ouvir proposta, não quero ouvir absolutamente nada de clube nenhum, tô feliz aqui no São Paulo. Então, se eu chegar no São Paulo hoje, se eu for contratado pelo São Paulo hoje, e eu não faço nenhum gol, não jogo absolutamente nada, eu falo, não, quero continuar, eu amo o São Paulo, quero ficar aqui, que o São Paulo continue me pagando salário. O São Paulo vai continuar me pagando salário, vai continuar o contrato comigo, porque eu posso chegar lá e falar, eu defendo o São Paulo, eu amo o São Paulo, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Aí o São Paulo vai ficar com qualquer tipo de jogador, porque o futebol do André Silva hoje, ele não se justifica absolutamente nada. Né? É um absurdo esse cara vestir a camisa do São Paulo pelo futebol que ele joga. É uma coisa assim assustadora. Ele não parece um jogador, ele não parece um atleta, ele não tem a mínima condição de jogar 90 minutos, ele não consegue parar em pé, ele não consegue pegar na bola. Não tô nem falando de gols, que era o que ele deveria fazer na qualidade de atacante. Então assim, é uma coisa muito absurda. Então, como é que o São Paulo paga um salário relativamente altíssimo para esse André Silva e não busca outros jogadores? Isso é um absurdo. E tem o Jonathan Calleri, que se estende ao André Silva por conta da posição, né? O André Silva hoje ele entra como um substituto do Calleri, de centroavante ali. Ele é um cara meio que reserva direto do Calleri. Então, e o Calleri, como é que nós estamos ouvindo chegar alguns reforços? Tudo bem que o Aurélio Bulta chegou ali um lateral, não era o foco principal, mas o São Paulo trouxe um cara porque o Cedric tá indo embora, não sei por que emprestou o Ailton, chegou o Lucas Ramon. Tudo bem, o Aurélio Bulta é um cara que nós estamos com, né, aquela impressão ruim, a primeira impressão ruim pela carreira dele, mas é um cara de composição de elenco, então eu vou pegar leve com o Aurélio Bulta até aqui. O Vitor Sá, eu gosto da contratação, Newton e o Domingos Duarte. Só que assim, cadê o cara, aquela contratação fenomenal? Daria pra fazer, se não tivesse tão focado em renovar com o Calleri, que eu estou falando aqui sempre. Hoje o Calleri não merece renovar com o São Paulo, não por quem foi, por quem é o Calleri, por tudo que ele defende, não por isso, mas pelo que ele tá jogando. Hoje... com o que ele... Desculpa, a garganta tá arranhando demais. Com o que ele tá jogando e com o que ele quer ganhar, pra mim não faz o menor sentido. Salário de quase 2 milhões, um custo de quase 3 milhões de 3 milhões de reais por mês. Calleri vai ter... Eu já tô falando isso aqui sempre. E isso é uma coisa que eu venho aqui e falo mesmo, porque eu falei antes de todo mundo. Eu falei muito antes de todo mundo. E quem tá aqui no canal já sabia disso, porque eu falei antes. Falei, o Calleri vai pedir quase 2 milhões de salário por mês. E aí chega quase em 1.800, mas dá os dois, né? Com toda a bonificação, com tudo que ele pede. Os 3 milhões de custo é porque ele quer um bônus, né? Quase mais 10 milhões, fora 7 que deve, eu acho, de uma coisa que o São Paulo precisa pagar o Calleri, isso é verdade. Então, o custo total do Calleri, envolvendo salário e tudo, vai dar quase 3 milhões por mês. Eu acho que o São Paulo poderia contratar um jogador excelente, nível premium, ganhando 1 milhão, 1 milhão e 400. Um cara pra repaginar o elenco, que eu já falei, alguns ciclos precisam se encerrar. Antes de eu falar desses ciclos que precisam se encerrar, que a gente vê clubes fazendo isso, por exemplo, igual o Flamengo, tem o Rian Francisco, né? Porque assim, pra mim, o Rian Francisco ele já seria hoje o titular do São Paulo. Te digo, mas espera aí, porque aí a gente entra numa grande discussão envolvendo... Perdão, gente, perdão mesmo.
envolvendo vários jogadores, envolvendo o Calleri e o André Silva, por exemplo. Você fala, põe o Rian de titular. Calma, o Rian, ele tá na transição. O Calleri, ele foi o Calleri, ele é o Calleri, um cara grande, né? Um cara grande, com uma história grande no São Paulo. O André Silva, ele foi contratado, esse cara, ele precisa corresponder. Dá pra gente entrar em várias discussões envolvendo o centroavante no São Paulo. Só que, eu já colocaria o Rian, porque se nós pegarmos momento técnico, se nós formos analisar só o futebol, que o Rian Francisco hoje, se ele entrar no próximo jogo e não jogar nada, que ele vai ficar devendo pro Calleri e pro André Silva? O Calleri, ele é um cara que tá pedindo quase 3 milhões aí de custo total, né? Quase 2 por mês. Tinha que falar assim, por que você tá... Se o São Paulo fosse um clube sério, se tivesse uma gestão séria, uma administração séria, você tá reclamando de quais valores? Porque você é o cara que tá falando que você é o bambambam do São Paulo, você é o jogador mais premium que nós temos aqui, só que você foi eliminado pelo Juventude. Então, ninguém aqui pode pedir barganhar absolutamente nada. Até que vocês nos provem o contrário, porque vocês não passaram do Juventude, vocês são um bando de inúteis. Até que vocês nos provem o contrário, até aqui vocês são inúteis pra nós. Nesse momento, porque vocês acabaram de ser eliminados por Juventude. Então, Rian, pra ontem no São Paulo, de titular. Mas e se ele... tá vendo? Aí ele vai entrar um jogo e não vai fazer nada, não faz um gol. Aí, tá vendo? Se ele não fizer um gol, qual a diferença pro André Silva, pro Calleri? Faz quantos anos que esses caras não fazem gols? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, Rian Francisco pra ontem. E aqui, o São Paulo é uma coisa que eu tô batendo nessa tecla sempre. Que eu tô falando aqui sempre. São Paulo precisa de reformulação. São Paulo precisa encerrar ciclos. Independente, outra discussão que a gente pode ter durante horas, envolvendo Calleri, Luciano. O Arboleda acho que não, né? Acho que o Arboleda, muito São Paulo. Eu não queria nunca mais olhar pra cara do Arboleda. Acho que a maioria concorda com isso, né? Independente de ter sido um bom zagueiro, né? Até hoje tá mal, né? Mas Calleri e Luciano, muitos podem trazer argumentos bem plausíveis e bem pertinentes defendendo o Luciano, até mesmo o Calleri. Só que eu acho que o ciclo se encerra. Esses caras fazem 50 anos que estão no São Paulo. Encerrou o ciclo. Olha o Flamengo. O Flamengo ganhando. Demitiu o Rogério Ceni, demitiu o Dorival. Elenco eles trocam o tempo inteiro. Estão querendo contratar o Almada. Tem rumor, boato em volta do Luiz Henrique. Queriam Danilo. Que ficou no Botafogo, que tava indo pro... O jogador é o tempo inteiro. O técnico lá ganha o que joga. O Dorival foi demitido ganhando. Rogério Ceni, Dorival... Rogério Ceni menos, mas ganhou. Rogério, Dorival, Felipe Luiz e outros são demitidos ganhando, porque eles não aceitam. Então, vocês imaginem se eles não aceitam nem um cara meio que titubear, meio piorar o desempenho e o rendimento, vocês imaginem encerrar ciclo. E tem 2 jogadores ali que poderiam fazer a diferença pro São Paulo agora, que eles já falaram que não vão ficar e que a gente já vê perdendo muito espaço, que é o Cebolinha e o Luiz Araújo. Cebolinha já acabou, não vai jogar mais absolutamente nada, é um jogo ou outro se entrar. Luiz Araújo ainda entra mais um pouco, mas o que a gente vê a cada dia é ele ficando cada vez mais distante de jogar, da titularidade. Principalmente agora, que eles não param de contratar, acabaram de trazer, né? É relativamente recente. Carrascal, Samulino, Plata, são reformulações e encerramentos de ciclos ali o tempo inteiro, mês a mês. Tudo bem que eles têm uma condição muito maior uma condição financeira muito maior e muito melhor nesse momento ao se comparar com o São Paulo, mas o São Paulo poderia fazer isso em relação a jogadores da base, a jogadores mais baratos.
trouxe aquele Mikael, que não foi pra cima, né? Mas trouxe aquele Mikael do CRB, tô dando um exemplo. Trouxe o Mikael, jogou bem? Jogou. Não jogou, tchau. Tem que demorar 3 meses no máximo. Esse Vitor Sá chegou, jogou bem? Jogou. Não jogou, tchau. Já começa a colocar no banco. Ah, não dá pra fazer nada por conta do contrato que fez errado. Começa a escantear o cara, já traz outro, já traz um mais barato, precisa de rotatividade. O São Paulo precisa se movimentar, precisa se mexer nisso, porque ficar parado nisso nós estamos vendo que não está rolando. E agora, Cebolinha e Luiz Araújo são dois caras ali que a impressão que dá ali é que é fácil negociação com o Flamengo, principalmente com os valores que o São Paulo paga de salário, né? Vai pagar 2 milhões pro Caleri por mês e acha caro pagar 1 pro Cebolinha? Eu prefiro hoje pagar pro Cebolinha do que pro Caleri. São Paulo, percebe como não tem lógica? São Paulo paga 1 milhão pro Tolói. Então como é que acha caro trazer um centroavante de 1 milhão? 1 milhão e meio que seja? Quanto ganha o André Silva? 700 mil? Isso é caro. Então o São Paulo tem várias chances de ser criativo e trabalhar melhor com jogadores melhores de mercado, com o que já faz, com os valores que já paga, que já gasta. É só gastar certo, né? E tem aí 2 jogadores aí, Cebolinha e Luiz Araújo, que poderiam sim, pra mim, fazer a diferença. E galera, Quinteiro tá livre no mercado, jogador muito bom, participou de um River espetacular, um jogador com um histórico muito interessante, um boleiro, um cara que sabe jogar bola. Quinteiro, ele é um cara que ele está livre no mercado, acho que não custaria nem 1/4 do que custa o Caleri, né? Nem 1/3, vai. Acho que ele custaria 1/3. Acho que ele custaria 1/3 do que vai custar o Caleri. Nem isso, menos que 1/3, 1/4. 1/4 do que vai custar essa renovação do Caleri. E muito nós estamos falando de centroavante, atacante que precisa ser falado, que precisa ser dito mesmo, precisa ter reformulação gigantesca no ataque do São Paulo, porque essa partida contra o Atlético Paranaense, se não fosse o Arthur, é um nível técnico, é um volume muito patético de jogo no ataque, né? São Paulo até fez um bom primeiro tempo, mas é um volume de jogo muito patético, é um nível técnico muito ruim. E a gente se fala do ataque que precisa mudar, mas o São Paulo precisa de um meio atacante. Falei do Veiga, né, que o México não vai comprá-lo, e não vai jogar no Palmeiras. O Veiga poderia ser uma oportunidade de meio atacante no São Paulo. E agora tem esse Quinteiro, que é um cara que pode dar um ânimo, que é um cara que pode trazer uma nova perspectiva para o São Paulo. E é um cara que não seria muito caro. É um cara que tem uma chance dele dar errado, óbvio, igual todo jogador que tem chance de dar certo e de dar errado. Só que você pode trazer jogadores para dar errado, contando com o dar errado, se você não gasta muito. Olha o que o São Paulo fez com o Sabino. O que o São Paulo fez com o Sabino foi perfeito. São Paulo estava com muito pé atrás em relação ao Sabino naquele momento que ele chegou. São Paulo, vamos ver, se rolar a gente renova, peraí, você não vai ganhar quase nada no começo. O que aconteceu? O Sabino provou que se fazia necessário e importante no elenco. Dá para fazer uma situação parecida com o Quinteiro, de contratar. Vamos contratar, vamos fazer um investimento menor aqui para ver o que vai rolar, para ver o que vai acontecer. Porque quando você fala pro Quinteiro, o Quinteiro ele é um cara que ele tem uma carreira boa. Ele tem algo a oferecer na carreira dele e todo mundo sabe que ele é um cara muito habilidoso, muito técnico, embora tenha seus problemas também, né? Alguns problemas de desempenho, alguns problemas de rendimento. Só que para um cara desse vir para um clube da magnitude, da grandeza do São Paulo, pode ser bom. O cara pode virar uma chavinha e o cara começar a jogar. Então eu particularmente adoraria o Quinteiro no São Paulo. Acho que seria uma apostinha interessante perto de tudo que nós estamos vendo e de uma posição que o São Paulo precisa demais. São Paulo precisa muito de um meia criativo, de um cara ali, de um cara articulador ali no meio de campo. O São Paulo precisa demais. Na ausência do Lucas Moura. Precisa, porque tá ruim, não tá funcionando. Por melhor que seja Marcos Antônio, Danielzinho, Bobadilha, tem o Newton chegando, por melhor que seja, esses caras não são meio atacantes. Eles são meio campistas, meias de ligação, volantes de chegada. Precisaria de um cara igual um Quinteiro, que é um meia atacante, que é um meia que ataca mais, né? Tipo a Arrascaeta, que é um meia muito atacante, né? Precisaria de um cara, de uma figura dessa pra você aliviar tanto pro ataque como pra defesa. Mas eu quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aqui nos comentários, é claro. O vídeo de hoje foi esse, eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. É isso aí, valeu e até a próxima.